A grandeza do jogador não se mede só pelo número de títulos que ele conquistou ou pelo número de gols que ele marcou. O momento de brilho do Ronaldinho talvez seja maior do que os momentos de brilho de vários desses jogadores que eu vou colocar aqui. O Zico é outro que para mim talvez estivesse nessa lista se ele tivesse vencido uma Copa do Mundo, porque provavelmente, inclusive, teria sido o craque, né, da Copa do Mundo de 82. Esse cara rivalizou com o Lionel Messi a carreira inteira, pau a pau. É um negócio impressionante o que ele conseguiu fazer. Eu não concordo com as pessoas que dizem, não, no Pelé não se toca, o Pelé foi um deus, o Pelé foi um mito, e a gente não mexe com Deus, a gente não mexe com mito. Cara, nós estamos falando de jogadores de futebol. Jogue em outro nível. A melhor experiência em aposta esportiva agora é na BetMGM. Jean Oddi, muito obrigado por estar aqui na Placar para a gravação dos 100 maiores de todos os tempos, segundo Revista Placar. Um prazer tê-lo aqui. Legal, Vela. Pô, eu que agradeço mais um convite para participar da Placar e, como eu sempre digo, a Placar para mim tem prioridade, assim, prioridade no coração, afetiva, então qualquer convite é quase que uma convocação. E vamos lá, né? É o tipo de eleição que chama hater, né? Dependendo da ordem que você coloque, e eu sempre brinco, se me chamarem 10 vezes para essas eleições, provavelmente eu vou ter 8 ou 9 listas diferentes, mas eu acho que é sempre um exercício divertido até para a gente relembrar, né, o passado tão importante do futebol. A última vez que Placar mexeu nesse vespeiro foi exatamente lá em 1999, na edição 1157. De lá para cá, e eu posso te antecipar aqui o pódio, foi Pelé, Maradona e Cruyff. Foi o pódio daquela eleição em 99. Você acha que tem muita mudança? No seu time tem bastante mudança? Tem mudança no pódio. Eu vou até confessar para você que eu fiquei pensando muito nos critérios que a gente tem que utilizar hoje em dia. E eu fiz um corte temporal até por não conseguir, de certa maneira, avaliar alguns jogadores, né? Como Di Stéfano, como Puskás. Eu não queria me basear apenas em jogadores sobre os quais eu li, praticamente, porque a gente está falando disso. A gente tem tanto jogador bom hoje que eu, para facilitar um pouco minha vida, também acabei fazendo esse corte temporal. Acho que os 3 que você citou no pódio, evidentemente, estarão, acho que no top 10 de todo mundo, né? Praticamente. Mas o pódio vai mudar e eu acho que precisa mudar, né? Para mim é difícil que não mude na lista de alguém pelo que a gente viu nas últimas décadas. Sem mais delongas, eu tô curioso, acho que quem está em casa assistindo também. Vamos então já revelar esse 10º colocado, por favor. Quem é o 10º melhor jogador, segundo o Jean Oddi? Vamos lá. Vão me chamar de clubista ou bairrista, mas não é nada disso. Paulo Maldini. E eu vou explicar por quê. Se você fizer uma eleição da seleção ideal de qualquer grande jogador de futebol vivo, provavelmente o Maldini vai estar nessa seleção, né? Aí pode estar como zagueiro, pode estar como lateral esquerdo, em geral como lateral esquerdo, mas é uma unanimidade, né? É um cara que embora defensor, tinha uma qualidade técnica absurda, que não conquistou com a seleção, mas conquistou muitos títulos com aquele que é para mim um dos melhores times da história do futebol, que é o Milan, no qual ele jogou. Então, também para contemplar defensores, já dou spoiler que vai ter mais um, e acho que todo mundo sabe qual é, mas para contemplar defensores, Paulo Maldini é o meu 10º colocado. A gente tem essa espécie de preconceito, porque atacantes, em geral, são mais habilidosos, mais artísticos e mais mágicos. A sua seleção, então, vão ter 2 defensores. Como posicionar esses caras, essas lendas do futebol? Então, eu acho que assim, os defensores, para que o defensor entre, é normal que ele tenha que ser muito acima da média, ele tenha que ser muito excepcional. Então, quando eu pego esse critério do Maldini de dizer que ele está na seleção histórica de qualquer grande jogador de futebol, acho que isso diz muito sobre as qualidades que ele tinha como jogador. É uma unanimidade absoluta. No caso do outro defensor que eu vou colocar, aí tem muito mais a ver com também um impacto histórico no jogo. Porque eu acho que quando a gente faz essas eleições, eu tento pelo menos levar em consideração vários critérios, né? O critério, evidentemente, que talvez seja o primeiro de muita gente, que é
O número de conquistas, né? Os números de maneira geral, os triunfos, o quanto ele ganhou jogando futebol e quanto ele foi importante nessas vitórias. Acho que isso talvez seja o primeiro critério. Mas tem o critério da qualidade técnica, né? E aí tem jogadores que são muito técnicos, ou que jogavam muito, mas que talvez não tenham vencido tanto, que você já fica na dúvida se você coloca ou não. Tem o critério do aspecto mítico, que eu acho que é muito importante, que também a grandeza do jogador não se mede só pelo número de títulos que ele conquistou ou pelo número de gols que ele marcou. Você tem que olhar muito também para a questão do quanto ele se tornou uma figura relevante, popular e importante para o futebol. Então, eu coloco tudo isso. Os dois defensores, eu acho que são dois defensores que ninguém vai conseguir falar um A. Vamos colocar já, vamos revelar já, ainda que possa não estar em ordem. Quem que é? Vamos procurar então aqui. Ele é alemão, ele é Kaiser. Exatamente. Ele está na 5ª colocação para mim, hein? Franz Beckenbauer, evidentemente. Acho que esse também é outro que eu imagino que esteja em todas ou quase todas as listas. Acho que aí tem de tudo aí, né? Tem a qualidade dele como jogador, tem as conquistas, estamos falando de 3 Copas do Mundo com 1 título e outras 2 grandes Copas bem jogadas por ele também, mas tem um impacto no jogo, no que eram os defensores antes e depois de Beckenbauer. Então, esse aspecto histórico, eu acho que ele acaba contando demais também, ele é importante, e são poucos os jogadores que talvez entrem nessa minha lista por esse aspecto, né? Por terem sido caras que talvez tenham mudado, não sei se a história do jogo ou a história da posição. O Franz Beckenbauer certamente mudou a história dessa posição de defensor, de maneira geral. Franz Beckenbauer, o Kaiser, então na 5ª colocação. Vamos avançando na nossa lista. Quem é o 9º colocado, por favor? 9º colocado é Gerd Müller, mais um alemão. E aí eu acho que basta a gente... Aí você pode discutir o refinamento técnico, você pode discutir alguns aspectos, porque ninguém vai ser forte em todos os aspectos, ou ninguém não. Tem gente que vai ser forte em todos os aspectos, mas acho que o Gerd Müller aí basta olhar para o número absurdo de gols que ele fez, né, tanto pelo Bayern como pela seleção alemã, o que ele conquistou, o que ele fez, e também o que talvez ele tenha impactado de alguma maneira nessa posição do centroavante e tal, do atacante de fato. Eu acho que ele também merece estar aí, e aí tem muito a ver com os feitos de fato. Por muito tempo, o maior artilheiro das Copas do Mundo também, até o Ronaldo batê-lo, né? Demorou demais, né, para perder esta marca, né? E acho que ele foi batido pelo Klose, não, o Klose bateu depois o Ronaldo, exatamente. O Klose bate o Ronaldo depois. O Klose também mostra que não é só isso, que não pode ser só isso, porque acho que não deve nem ter uma carinha do Klose aqui pra gente colocar entre os 10. Então, só fazer gol em Copas do Mundo, evidentemente, não basta. Mas o Gerd Müller foi muito além disso. 8ª colocação. Quem é o seu 8º colocado nessa lista? Eu já vou te contar que eu fiquei 7º, 8º, 9º. Eu estava muito embaralhado para mim ali, viu? Eu não sabia quem eu colocava em 7º, quem eu colocava em 8º, quem eu colocava em 9º. O pódio é mais fácil, né? O pódio, para mim, foi mais fácil. Eu não sei se vai ser mais fácil para todo mundo. Vai depender muito dos critérios e quando chegar lá eu explico. Mas para mim esse 7º, 8º, 9º poderiam estar embaralhados ali, já falei do Gerd Müller, Zinedine Zidane, o 8º. Aí assim, né, pelo refinamento técnico, que é completamente indiscutível, quem viu o Zidane jogar, eu acho que a gente teve o prazer, aí já estamos falando de uma era de um jogador que a gente viu tudo que ele fazia e fez, né, pela seleção francesa, pelo Real Madrid, pela Juventus, enfim, era impressionante, né, era de um refinamento técnico, de uma categoria, mas além disso, acho que a França, ela muda, pelo menos do ponto de vista de conquistas, a partir do Zidane, a França passa a ter uma outra dimensão, e aí acho que não tem nem muito que... Como é um cara já mais próximo, né, que a gente viu jogar, acho que não precisa nem explicar tanto, porque o Zidane está aqui, é absolutamente normal por tudo que ele fez. Castigou o Brasil em 2 Copas do Mundo, em Exato. 2008 e 2006. Exatamente. Assim, pra gente é mais marcante, evidentemente, aqueles jogos, mas aquilo era o padrão, né? Aquele era o padrão do Zidane, acho que isso é impressionante também, porque existem jogadores de picos, né, de momentos
de brilho e depois... O próprio Ronaldinho Gaúcho, se a gente for discutir um pouco em relação a isso, talvez o brilho do Ronaldinho tenha sido mais brilhante do que, né, o momento de brilho do Ronaldinho talvez seja maior do que os momentos de brilho de vários desses jogadores que eu vou colocar aqui. Mas, para mim, um outro critério que precisa ser levado em consideração é a longevidade. É você conseguir se manter em alto nível por muito tempo e acho que isso, por exemplo, o Zidane fez. 7ª colocação, quem é o dono da 7ª posição segundo o Geode? E agora vão me chamar de Pacheco, de Patriota, não sei, Patriota não, por favor. Mas eu vou colocar aqui, ó, Ronaldo Fenômeno, e pode até parecer uma contradição para quem acabou de falar em longevidade. Mas aí a gente tem que olhar um pouco para o que fez com que o Ronaldo talvez não tivesse passado tantos anos no auge. Ele não passa tantos anos na sequência no auge porque ele tem uma lesão absurda, uma lesão que fazia com que as pessoas não acreditassem na possibilidade dele jogar a Copa de 2002, e ele joga a Copa de 2002 e faz o que faz na Copa de 2002, é o grande nome da decisão, né, com os gols marcados. Então, assim, ali é um renascimento também impressionante. Essa história especificamente é uma história que tem, acho que um valor muito grande nessa minha eleição. Se ele não tivesse vencido a Copa do Mundo, até por não ter vencido tanto nos clubes como outros jogadores dessa lista, ou outros até que ficaram de fora, talvez ele não tivesse aqui. Mas aí eu acho que conta muito, sim, o que ele faz na Copa do Mundo, conta muito o auge dele, né, e o que ele fez pelo Barcelona, mas também depois pelos outros clubes, tanto na Itália como na Espanha. É um cara absolutamente respeitado. Aquilo que eu falei do Maldini, se a gente for ouvir os jogadores que atuaram dessa geração, eu tive, aliás, outro dia entrevistando o Cannavaro, ele falou, cara, a gente foi fazer uma eleição parecida com essa dos top 10 brasileiros, né? Ele falou, olha, Ronaldo em primeiro, o resto a gente pode embaralhar, né? Ao final da eleição ele falou, o resto para mim, qualquer troca de posição tá valendo, mas Ronaldo Fenômeno é o primeiro. E essa opinião do Fábio Cannavaro, capitão, né, de seleção campeã do mundo, bola de ouro, melhor da FIFA e tudo mais, eu acho que é um defensor, né, o único defensor a ter vencido tudo isso, jogou contra o Ronaldo e falou isso, falou que não dá para comparar, e acho que aí tem esse aspecto também, do que ele fazia em campo. Não é só conquista, não é só triunfo, título empilhado ali na prateleira, mas era a maneira de jogo, essa coisa do atacante com a explosão. Ele foi uma coisa, no momento em que ele surge, ele foi uma coisa muito marcante, não vou dizer revolucionária, como talvez tenha sido o Beckenbauer e o Cruyff também, mas ele foi uma figura bastante importante também nesse aspecto de talvez mudar a ideia que as pessoas tinham sobre um centroavante, né? O futebol e essas discussões falam muito sobre o jogador hipotético. Se o Ronaldo, hipotético, tivesse vencido Champions League, ele estaria adiante um pouquinho? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ou pelo menos eu não teria ficado na dúvida. Assim, colocá-lo à frente do Zidane, eu acho até discutível, né? Por isso que você está falando, pela questão das Champions League também, né? A gente lembrar dos gols do Zidane em Champions League, do que ele fez nessa competição, que é vou dizer que é uma Copa do Mundo anual, mas é a competição que reúne os melhores jogadores do planeta anualmente. Então é óbvio que a Champions League tem que ter um peso muito grande, né? Porque você está sendo testado ali o tempo todo, todos os anos. A Copa é especial porque acontece a cada 4 anos, mas do ponto de vista técnico, se a gente pegar só o aspecto técnico, ela nem diria que ela é mais difícil, ou que o nível técnico é melhor do que o nível técnico da Champions a partir de uma certa fase. Então eu acho que provavelmente sim, se o Ronaldo tivesse um monte de Champions ali nas costas, né, como, sei lá, o Cristiano Ronaldo, provavelmente ele estaria bem acima nessa lista. Não digo nem um pouquinho não, mas ele talvez até brigasse ali pelo pódio. Uma curiosidade, a última vez que Placar fez essa eleição, como eu havia dito no início, mexeu nesse vespeiro do bem, Ronaldo estava na 83ª colocação, número 83, com o título Fenômeno Sim Senhor. Eu queria que você comentasse, por favor, esse organismo vivo que é uma lista, como que alguém sai da 83ª posição e para a sua colocado na 7ª colocação. Você falou 99, né, a última vez dessa eleição.
Então, assim, acho que até expliquei bastante ao justificá-lo em sétimo, falando que a Copa do Mundo de 2002 ela foi determinante para que ele ganhasse um caminhão de posições. Eu acho que se ele não tivesse feito o que ele fez, ele teria sido, na Copa do Mundo, ele teria sido, sim, um grande jogador cuja qualidade técnica e física também estavam ali escancaradas para todo mundo, mas às vezes, para muitos jogadores, apenas a qualidade técnica não é suficiente para entrar numa lista dos 10 maiores da história, porque acho que uma coisa importante, um dos critérios importantes são conquistas relevantes. O Zico é outro que, para mim, talvez estivesse nessa lista se ele tivesse vencido uma Copa do Mundo, porque provavelmente, inclusive, teria sido o craque, né, da Copa do Mundo de 82, por exemplo, para citar uma das Copas. Então, acho que o que justifica essa subida tão acentuada do Ronaldo da lista de 99 para cá é principalmente a Copa de 2002, mas ele teve ali ainda mais alguns anos de carreira também, né? Perfeito, eu tô curioso, eu sei que eu tô deixando também quem tá em casa curiosíssimo para saber a sexta colocação. Quem aparece na sexta posição, Geode? Aí a sexta posição vai entrar um que entra também pelos motivos parecidos ao do Beckenbauer, que é o Cruyff. O Cruyff, eu acho que a qualidade técnica ela é incontestável, ele não ganha a Copa do Mundo, evidentemente, mas ele participa de uma seleção revolucionária, ele é a cabeça pensante dentro de campo de um técnico revolucionário que foi o Rinus Michels. Então, eu acho que esse aspecto que me fez colocar também o Beckenbauer aqui, vale muito para o Cruyff, o aspecto da inovação, de revolucionar uma posição, a flutuação que ele tinha dentro de campo, né, jogando em diversas posições ao mesmo tempo, mas claro, sempre com muita qualidade técnica, não pode ser só isso. E vou te confessar, Avelar, que eu, depois de fazer a lista, falei, cara, será que eu não estou me deixando influenciar pelo Cruyff treinador? Será que isso não está contando na minha cabeça para que eu aumente até esse aspecto, que é um aspecto de inovação no jogo que ele teve como jogador? E aí eu fui ver e achei que não. Eu achei que não. Achei que, de fato, tudo que a gente... porque esse tipo de coisa eu acho que a gente tem que estudar, né? Não é só ver o jogo. Ver o jogo é importante e por isso até eu tirei jogadores que poderiam estar nessa lista, como Di Stéfano, como Puskás, porque tem muito pouco elemento para avaliar, a não ser a leitura, e aí acho que a leitura... Mas para esse tipo de coisa, para entender um pouco o que o Cruyff fez como treinador e jogador, e quanto ele foi revolucionário numa função ou no outra, dá para você estudar, se informar, e eu achei que valia mantê-lo sim, e acho que a sexta colocação é uma colocação honrosa, né? E é uma preocupação desde antes da sua época de placar, de lembrar aos leitores que o futebol não começou exatamente no domingo passado, quando seu time ganhou, perdeu, coisas do tipo. Essa é uma preocupação que ainda hoje a gente tem aqui, como escapar dessas armadilhas. Pois é, isso é muito difícil mesmo, porque eu me lembro que inclusive eu fiz uma matéria para Placar lá atrás, que era uma matéria que comparava os números do Messi e do Pelé, para a gente entender... E não só os números, né? Toda a avaliação que havia em relação a um ou outro. E aí, a hora que a gente começou a pegar número de gols e tal, a gente foi percebendo que os placares dos jogos do Pelé eram sempre placares muito mais recheados de gols do que... E aí, o que a gente fez? A gente fez uma média, né, para tentar contextualizar e para fazer uma conta que fosse justa também, né, com o Messi também. Tentar contextualizar, bom, pera lá, na era do Messi, ou nos campeonatos que o Messi jogava, a média de gols era X. Na era do Pelé, nos campeonatos que o Pelé jogava, a média de gols era Y. Muito bem, vamos ponderar então que existia essa diferença, ver quantos gols um fez, quantos gols outro fez. Fizemos um cálculo lá, que agora eu nem saberia fazer exatamente dizer qual foi, mas justamente para tentar minimizar essas diferenças de eras. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação que você falou, e no caso de deixar de fora o Puskás e o Di Stéfano, por exemplo, eu faço isso mais por uma, acho que, incapacidade de avaliação, de verdade. Eu não consigo avaliar, por mais que o nosso material esteja aí à disposição, material histórico, é um material histórico muito diferente, né, do que a gente tem
de todos esses jogadores, inclusive dos jogadores da década de 70, porque também é uma mentira isso que não tem gol, não tem lance, não tem jogo do Pelé. Tem muito jogo para assistir, acho que a gente viu muita coisa. Então, eu acho que a gente precisa sempre fazer essa ressalva, evidentemente, e dizer, caras do passado talvez tenham sido maiores até, caras que eu, por exemplo, deixei de fora, talvez tenham sido maiores do que um ou outro aqui, pode ser, mas a comparação ela é muito mais complicada, então eu preferi fazer essa classificação dentro daquilo que é possível, que eu vejo como possível comparar. A quinta colocação já está posta com Franz Beckenbauer, então vamos avançar para o quarto colocado, ali quem está na portinha do pódio. Portinha do pódio, isso aqui talvez gere uma discussão, né, porque eu não sei o que vai dar na eleição final. Cristiano Ronaldo, eu acho que aí entra um aspecto muito importante também, olhando para a era na qual o Cristiano Ronaldo está inserido. Esse cara é um monstro, ele é um atleta por definição. Ele certamente não estaria nem nessa lista se ele tivesse a dedicação média que jogadores de futebol têm. Isso não é uma crítica aos jogadores de futebol, é que ele está completamente fora da média. Ele consegue se manter num alto nível com uma idade que jogadores em geral não conseguem se manter. A obsessão dele com a questão física, com estar bem, com conseguir entregar dentro de campo o máximo em todos os jogos, é algo talvez sem precedentes. Então, assim, ele é o atleta por definição. E numa era em que a preparação física vale tanto, que é tão importante, que a gente fala tanto do aspecto físico como um aspecto determinante num jogo de futebol. Um cara que consegue rivalizar com o Lionel Messi a carreira toda, e eu acho que assim, ninguém está falando que o Cristiano Ronaldo seria um cara de recursos limitados tecnicamente, um perna de pau, óbvio que não, óbvio que para chegar nesse nível o cara tem que ser também muito bom. Mas não dá para compará-lo tecnicamente do ponto de vista de refinamento técnico com o Messi. E gostem as pessoas ou não, os números estão aí para isso, a Champions League, da qual a gente já falou, está aí para isso. Esse cara rivalizou com o Lionel Messi a carreira inteira, pau a pau. Não é que, um estava aqui, o outro... Não, era assim, um estava aqui, o outro estava aqui. Não, era o tempo inteiro, pau a pau, disputando, gol a gol, título a título, marcas a marcas, recordes a recordes. Então, é um negócio impressionante o que ele conseguiu fazer. Então ele entra aqui para mim muito por esse simbolismo até de uma era profissional em que a preparação física ela é determinante e que se você não estiver bem você não consegue jogar, se você não tiver à disposição, o Ronaldinho Gaúcho é o contraponto aqui de novo, né? Se você não tem a disposição, e acho que tá de boa, cada um escolhe o que faz da própria vida, cada um vai curtir a vida do jeito que quer, mas se você não tem essa disposição, essa disposição ninguém tem, na verdade, mas se você não tem disposição para ficar o tempo todo se dedicando ao futebol, né, 100% do tempo, você vai ter um desempenho aquém daquilo que você poderia ter. E o Cristiano Ronaldo, me parece que ele conseguiu jogar a carreira toda no nível mais alto possível, então acho que... E além disso, conquistou muitos títulos, né? Inclusive, mesmo sem ganhar a Copa do Mundo, acho que elevou o patamar também da seleção portuguesa. Gian, você tem uma história como correspondente da Placar na Itália, e do que a gente já está recebendo de jornalistas, de votos de jornalistas estrangeiros, eles são um tanto diferentes dos nossos. E claro que você não viu esses votos ainda, vai ver na edição de março de Placar. Sim. Mas por que você acredita que possa ter essa diferenciação tão grande entre as eleições dos estrangeiros, o que eles dão mais valor e o que nós damos mais valor? Você está se referindo especificamente a Pelé, Maradona e Messi? Exato. Então, eu até me pergunto se a gente supervaloriza, não pode ser um termo utilizado ao Pelé jamais, mas se a gente de alguma maneira exalta o Pelé e torna a sua... Exaltar o Pelé é normal, mas se a gente torna o Pelé incomparável pelo fato de ser brasileiro, este não permitir que se compare um jogador com o Pelé, que acho que existe em muita gente aqui no Brasil, não, com o Pelé não se mexe, não pode falar, com o Pelé não podemos comparar. Eu não concordo com isso. E tanto eu não concordo com isso,
que eu fiz essa matéria na Placar há muitos anos, né, que eu acho que era uma matéria que na época gerou muita polêmica, gerou muita discussão. Eu me lembro, inclusive, que eu já estava na ESPN nessa época e eu tinha sugerido a matéria e a gente fez, pô, vamos parar de só sentar em volta da mesa redonda e ficar falando quem foi melhor por isso, por aquilo. Vamos tentar pegar o máximo de dados possíveis, de elementos para fazer a comparação, e acho que a matéria é muito legal nesse aspecto. Ela tenta prever também quantos títulos de melhor do mundo que não existia o Pelé teria vencido, né? Quantas bolas de ouro e tal. A gente fez esse trabalho, isso é um dos pontos, a gente comparou números, a gente fez toda a coisa, dizendo, sim, dá para comparar, e é possível comparar. E eu entendo que essa briga é apertada. Eu acho que a briga é apertada, de verdade. Eu não concordo com as pessoas que dizem, não, no Pelé não se toca, o Pelé foi um deus, o Pelé foi um mito, e a gente não mexe com Deus, a gente não mexe com mito. Cara, nós estamos falando de jogadores de futebol, nós não estamos falando de deuses ou mitos, embora eu ache que esse aspecto, né, da mistificação de certos jogadores é importante nessa eleição também. E inclusive... Eu vou falar disso agora, né? No próximo, se pudermos ir. Fique à vontade, como você preferir, primeiro, segundo, terceiro, a posição que você escolher, por favor. Então vamos lá, eu vou falar do terceiro, que para mim é o Maradona. É o Maradona justamente porque, assim, eu vou explicar por que ele está à frente de todos os outros que eu coloquei aqui, sendo um cara que não ganhou tanto quanto a maioria desses jogadores, que não tem números tão bons quanto a maioria desses jogadores, mas que tem aspectos que acho que extrapolam o futebol até. Esse endeusamento que existe em relação ao Maradona, essa idolatria, eu acho que ela conta para você falar o tamanho do jogador. E talvez nenhum jogador na história do futebol tenha a idolatria que tem Diego Armando Maradona. Basta a gente ir para a Argentina, basta a gente ir para Nápoles, porque é impressionante que quando a Argentina ganha a última Copa do Mundo, a cara do Maradona estava em todos os lugares da Argentina. A cara do Maradona. A do Messi também, mas a do Maradona estava lá. Quando o Napoli ganha seus 2 últimos títulos italianos, muitos e muitos anos depois das conquistas com Maradona, a cara do Maradona estava em todos os cantos de Nápoles. Então, essa idolatria que ele gerou, e acho que gerou por aspectos humanos, por aspectos que vão além do futebol, de fato, eu acho que ela tem um peso muito grande, e ninguém é maior do que o Maradona nesse aspecto especificamente. Então, por isso eu coloquei o Maradona aqui, por isso e, obviamente, pela qualidade absurda que ele tinha tecnicamente, por como ele vence a Copa do Mundo. Eu acho que por como ele consegue fazer um time como o Napoli voltar a ser ganhar o título italiano pela primeira vez, né, mudando, acho que dá para dizer a história da cidade, o que aconteceu com o Nápoles e a maneira como a Argentina viveu aquele título. Acho que é tudo muito, muito especial, é quase que lúdico. Então eu acho que o Maradona tem esse aspecto mítico acima de qualquer outro jogador que a gente vai poder falar aqui. Muita qualidade técnica e este aspecto, e claro, as conquistas também muito relevantes de Copa do Mundo e as conquistas pelo Napoli principalmente, essas conquistas acho que fazem com que ele esteja na terceira colocação. O Maradona venceu o duelo com o Messi, mas o Messi vence o duelo com o Pelé. Quem é o primeiro e o segundo na sua ordem, por favor? Então, o segundo para mim é o Messi. O segundo é o Messi, e aí eu vou explicar já colocando o Pelé na primeira colocação, porque eu acho que a gente precisa tentar entender. Eu sou o cara, como eu disse, que propôs a matéria, que eu me debrucei junto com o Rodolfo Rodrigues em todos os dados e todos os números para tentar fazer uma comparação que foi feita há muito tempo. E eu não sei se vocês já fizeram, se vão fazer, mas até desconfio que possivelmente, se essa matéria for refeita com os mesmos critérios, pode ser que o Messi esteja na frente do Pelé. E eu não acho nenhum absurdo se o Messi estiver na frente do Pelé. Eu acho que tem uma discussão aqui que a gente não deveria tampar os olhos e tampar os ouvidos para essa discussão. A gente pode discutir e faz sentido discutir, e provavelmente, como tantas eleições sobre futebol, vai depender dos critérios que você vai escolher, dos critérios que você vai utilizar. Por que eu
deixei o Pelé acima do Messi, mesmo entendendo que talvez por muitos dos critérios que eu mesmo estou considerando, o Messi já está acima do Pelé. Porque eu acho que o Pelé é interessante, né? Porque eu falei desses 4 primeiros jogadores e falei Cristiano Ronaldo, 4º colocado, o super atleta. Maradona, 3º colocado, o Deus, a idolatria acima de qualquer outra. E o Messi, um jogador absolutamente fora de série, né? Acho que a gente está vendo o que ele está falando e cujos números e marcas, tudo bem que as pessoas vão sempre falar dos 3 títulos do Pelé em Copa do Mundo, mas independentemente dos títulos de Copa do Mundo, se você olhar para o que o Messi fez na carreira toda dele, você vai, dependendo dos critérios, entender que os números dele são parelhos com os números do Pelé. Então, Cristiano Ronaldo, super atleta, Maradona, Deus, e Messi, super jogador. De alguma maneira, o Pelé une essas 3 coisas. O Pelé era um super atleta, era um cara que fisicamente estava muito acima da média, ainda que a média, à época, não fosse uma média em que se dava tanto valor à preparação física como se dá hoje em dia, mas ele era um super atleta, e isso sempre foi destacado né, nos perfis do Pelé, nas análises sobre o Pelé. O Pelé tem esse aspecto mítico que a gente falou aqui, que muita gente não permite, tampa os ouvidos, tampa os olhos e fala, não quero ouvir falar, não pode comparar com o Pelé. Que é um pouco o que o fã do Maradona faz em relação ao Maradona. Não quer ouvir argumento, quer colocar o Deus, o ídolo acima de tudo, é a igreja maradoniana e tal. O Pelé não tem isso no mesmo nível que o Maradona, porque ninguém tem, mas eu acho que existe muito em relação ao Pelé ainda este olhar do Deus, do cara inalcançável, do cara que a gente não deveria comparar com ninguém. E depois, em relação a ser super jogador, aí acho que eu não preciso nem me estender aqui, basta olhar para as marcas, para os número de gol, títulos e tudo mais. Acho que esses números falam pelo Pelé. Jean, eu queria que você, por favor, numa última atividade nossa aqui, pegasse qualquer uma dessas pilhas de outros jogadores, de demais jogadores, Tá. passasse, narrasse quem tá aí, para ver se alguém te dói deixar de fora. E quem? Você vi que tem Romário por aí, quem mais? Tem o Romário é o cara que acho que assim, a gente discute muito aqui, Romário Ronaldo, eu sinceramente acho que o Ronaldo está acima por tudo que eu já falei do Ronaldo, mas entendo que a qualidade do Romário ela também é indiscutível. Me dói mais, talvez, deixar o Zico de fora, quer dizer, mas aí eu já expliquei, né? Assim, é que o Zico, eu acho que as conquistas elas são importantes também, né? Os títulos, a grandeza que vai além da qualidade técnica, que vai além da idolatria, porque esse é outro cara muito idolatrado, e não só pela torcida do Flamengo, acho que pela personalidade, pela característica. Esse talvez me doa mais ainda. Rivelino, esse eu adoro, né? Claro que eu não vi o Rivelino com a mesma frequência que eu vi o Zico, por exemplo, mas era espetacular e é uma figura também maravilhosa como é o Zico. O Puskás e o Di Stéfano eu já expliquei, né? Aí assim, Mbappé, todo respeito, o Mbappé pode estar aqui daqui a algum tempo, mas eu me recuso a colocar numa lista de 10 melhores do mundo um jogador com menos de 28 anos. Acho que não dá ainda. Modric, grande jogador, mas acho que não rola. Enfim, aqui é os que eu já falei. O Garrincha entra um pouco também nessa questão temporal, sabe? Um jogador brilhante, mas aí pegando todos os critérios, porque eu também falei de longevidade, de frequência de jogo, de estar bem o tempo todo. Acho que pegando tudo, o Garrincha tem muito do aspecto mítico também, mas eu acho que o Garrincha, na comparação com esses 10, ele tá entre os top 20, certamente, mas nos 10 eu não deixaria. E o Neymar, sinceramente, a gente vai falar tanto de Neymar até a Copa do Mundo, vá o Neymar à Copa do Mundo ou não, que eu prefiro deixar para quando ele encerrar a carreira. Perfeito, justificado assim, Tá os bom? 10 mais, segundo o Jean Oddi. É isso, gostaram? Acompanhem a edição de placar de março de 2026 nas bancas, edição 1533, com os 100 maiores jogadores de todos os tempos. Um abraço, até a próxima, tchau!